Ok, a série do Pinguim finalmente terminou, todos os episódios estão no ar e hoje a gente vai falar um pouco sobre ela. Pra quem tá vendo esse vídeo e ainda não assistiu ou não terminou a série, pode ficar aqui por enquanto, porque nessa primeira parte eu não vou discutir detalhes com spoilers. Só que mais adiante vai ter sim, eu vou falar sobre tudo o que acontece, sobre o final e tudo mais. Mas quando a gente chegar lá eu aviso. Pra quem não sabe, The Penguin é uma série derivada do novo universo do Batman comandado por Matt Reeves. Vale mencionar que eu já fiz uma análise do filme aqui no canal um tempo atrás, foi um vídeo que pegou bastante view, então eu imagino que a maioria aí tenha assistido. Mas enfim, essa série é uma sequência direta desse filme, tendo como protagonista Oswald Cobblepot, quer dizer, Oscob. Parece nome de personagem de Star Wars. Aparentemente o Matt Reeves acha que Cobblepot é bobo demais pra esse universo, mas beleza. Então a história continua de onde parou, apenas alguns dias depois dos eventos do filme. A cidade ainda tá sofrendo com as consequências da inundação causada pelo Charada. Inclusive tem um flashback na série que mostra o momento em que as bombas explodiram do ponto de vista de alguns civis. E a gente vê que o negócio foi feio mesmo. Muita gente morreu, pessoas perderam tudo que tinham e foram pra vida do crime. A cidade tá um completo caos e além disso nós temos o vácuo de poder no crime organizado que foi deixado pela morte do Falcone, com seu filho Alberto assumindo os negócios da família. Mas logo de cara fica claro que ele não tá nada preparado para ocupar o lugar do pai. No início da série rola um diálogo entre ele e o Oz que já deixa claro quais são as ambições do protagonista. Oz diz que no bairro onde ele cresceu havia um mafioso, chamado Rex Calabrese, que era temido, respeitado, mas ao mesmo tempo querido pela população. Ele cuidava das pessoas, e quando morreu fizeram até um desfile pra ele. É exatamente esse o tipo de figura que Oz deseja se tornar, já que durante toda a sua vida ele foi apenas um subordinado do Falcone, sendo ridicularizado por todos ao seu redor por conta da sua aparência e da deficiência que ele tem no pé. E a série vai ser sobre isso. Vamos acompanhar Oz enganando, chantageando, traindo e matando pessoas, tudo pra chegar no topo do crime de Gotham. Ele é um completo malandro que passa a perna em todo mundo. Se isso fosse um RPG ele teria colocado todos os pontos em lábia. Mas fica a questão, o que será que levou o Oz a ser desse jeito? Será que ele teve um passado trágico? Uma infância muito difícil, que nem o Charada? Será que por trás de toda essa marra não existe uma pessoa que tem uma certa bondade no coração apesar de tudo? Essas perguntas vão sendo respondidas no decorrer da série. O que eu posso adiantar é que, sem sombra de dúvidas, essa série cravou a versão do Colin Farrell como a melhor adaptação do Pinguim de todas. Eu assisti Gotham, eu gosto da versão do Robin Lord Taylor, é uma das coisas que carrega aquela série, mas o que fizeram com o personagem aqui tá simplesmente em outro patamar. Eu ainda não sei como é possível o Farrell atuar tão bem com essas toneladas de maquiagem nele, sério mesmo, é inacreditável, e a performance dele aqui é totalmente digna de Emmy. O Colin Farrell tá pro Pinguim, o que o Heath Ledger tá pro Coringa. Sem exagero. Outro personagem de destaque que vale ser mencionado é o Victor Aguilar, um garoto que vai ter uma relação de mentor e aprendiz com o Oz. Esse personagem tem muitos paralelos com o Jason Todd, o segundo Robin. O Pinguim conhece ele da mesma forma que o Batman conhece o Jason, quando pega tentando roubar os pneus do seu carro. Ele faz o Victor trabalhar pra ele depois disso, e acaba dando uma chance pro garoto mostrar seu valor, sendo seu principal parceiro e braço direito no crime. Eu confesso que no começo o Victor não me pegou muito, mas ele é um personagem que foi ficando melhor a cada episódio, e no fim da série eu tava realmente apegado e torcendo muito por ele. Ele é um garoto de bom coração, que acabou sofrendo muito com os últimos acontecimentos na cidade, e agora se vê enrolado no mundo do crime de Gotham. A relação dele com o Oz é muito bem construída e foi uma das melhores coisas dessa série. E é claro, eu não posso deixar de falar da mulher que mexeu com o coração de muitos fãs, a belíssima e perigosa Sofia Falcone, também conhecida como a Carrasco. Ela é a filha mais nova do Falcone que passou anos internada no asilo Arkham depois de ser acusada de assassinar várias mulheres, e acabou de ser solta de lá. Não dá pra falar muito dela sem dar spoiler, mas ela serve como a principal antagonista da série e sua história é provavelmente a mais trágica que já foi apresentada nesse universo até agora. O arco da Sofia é muito bom, ela é uma personagem complexa e bem interessante, e a interpretação da Kristen Milioti é brilhante, também digna de Emmy. O Salvatore Maroni também aparece por aqui, ele é interpretado pelo Clancy Brown, conhecido por ser a voz original do Sr. Siriguejo. Eu gosto bastante desse ator e ver ele aqui foi uma boa surpresa, eu acho que ele é perfeito para esse tipo de papel. Também veremos uma versão mais jovem do Carmine Falcone através de flashbacks, só que aqui ele não é interpretado pelo John Turturro, que não quis retornar ao papel por conta do seu personagem ser violento com as mulheres, mas ele já era assim no filme, né? Bom, vai entender. Quem assume o papel aqui é o Mark Strong, esse que já interpretou vários vilões em produções baseadas em quadrinhos. O Falcone dele é bem mais sério e intimidador,
Eu ainda prefiro a versão do Turturro, mas ele manda bem também. A série mantém o tom do filme do Batman, na verdade ela é até mais pesada. Tem cenas de tortura e violência explícita, personagens com histórias perturbadoras, dá pra ver que o Matt Reeves não tá com receio nenhum de fazer um universo bem sombrio. A narrativa é totalmente focada no submundo do crime de Gotham e as inspirações em Sopranos são evidentes. O ritmo, na minha opinião, é excelente, a história avança rapidamente, sem muita enrolação. 8 episódios pra mim é realmente o ideal nessas produções. Eu não sei como a gente aguentava aquelas séries da CW com mais de 20 episódios por temporada, em que os plots se arrastavam demais até serem concluídos. Por exemplo, tem um subplot aqui do Victor com um bandido do bairro dele que naquela série seria o tipo de coisa que levaria uma temporada inteira pra se resolver. Mas aqui isso é resolvido em um único episódio e vida que segue. A história da série conseguiu me envolver bastante, eu realmente ficava ansioso pelas noites de domingo, que não é um sentimento muito comum. Fazia tempo que uma série não me deixava desse jeito. No geral, eu gostei bastante de Pinguim e fiquei ainda mais empolgado com esse universo do Matt Reeves. Me dói muito pensar que ainda faltam 2 anos pra parte 2, meu Deus. Pra quem ainda não viu, recomendo fortemente que veja, mesmo que você não tenha gostado do filme do Batman, como eu falei, é uma série de crime. Se você gosta desse tipo de coisa, acho que vale a pena dar uma chance. A partir de agora eu vou falar de detalhes com spoilers, então, se você ainda não assistiu, vai lá e volta depois, mas se você já assistiu ou não liga pra spoiler, vambora! Bom, seguinte. Eu fiquei bem impressionado com a construção de vilão que o Pinguim teve nessa série. É interessante que no começo o roteiro faz com que você sinta uma certa empatia por ele. A gente vê aquele discurso que ele faz pro Alberto e pensa: ah, olha que lindo, ele não quer só dinheiro e poder, ele quer cuidar das pessoas, ser lembrado como alguém bom, que belezinha, né? Aí ele senta o dedo no Alberto, o que acaba sendo bem satisfatório porque ele é um merdinho insuportável nos seus 3 minutos de tela, e esse é o acontecimento chave que vai mover a história. Aí a série apresenta a mãe do Oz, e a gente fica: nossa, olha só como ele se preocupa com a mãe dele, que filho exemplar, né? São essas e outras coisas que fazem a gente torcer pelo Pinguim no início. Mas aí os episódios vão passando, ele começa a fazer coisas cada vez piores, ele mata aquele capanga do Maroni que tava cooperando com ele, arma pro capanga da Sofia levar a culpa, faz o Vic cavar a cova dos dois. Aí no final do episódio, quando ele é capturado pela mulher do Maroni, ele trai a Sofia e deixa ela pra morrer. Essa cena chega até a ser engraçada. Look, I'm on your side. Gotta fucking go now! What about Sophia? Fuck! Leave him! Depois ele captura o filho do Maroni, vale notar que o TikTok é canônico nesse universo, e ele coloca fogo no garoto e na mãe dele, assistindo tudo com um sorriso no rosto. Aí vem o episódio 7. Que começa com um flashback mostrando um pouco da infância do protagonista. Aí esse ator que interpreta o Pinguim criança é tão perfeito que chega a assustar. A forma como ele imita o modo de falar e os trejeitos do Colin Farrell, cê é louco, o moleque é bom. Bom, nesses flashbacks a gente vê que a relação do Pinguim com a mãe dele sempre foi, no mínimo, bizarra. Ele é muito carente e ficava extremamente ciumento quando a mãe dava atenção aos seus irmãos, Jack e Benny. Até que um dia ele decidiu resolver isso de uma vez por todas, trancando os irmãos no esgoto em um dia de chuva, fazendo com que eles afogassem. Caramba, hein? Ultimamente a gente tem visto muitas produções do gênero apresentando vilões mais humanizados, mal compreendidos, com motivações realmente boas. Em alguns casos fica até meio inconsistente quando eles cometem genocídio. E no começo parece que eles vão seguir nessa linha com o Pinguim, mas não. Ele não tem historinha triste, ele é mal por natureza, e sempre foi assim. O cara matou os próprios irmãos porque queria a mãe só pra ele, e não sentiu nenhum remorso por isso. E tipo, quando a gente olha pro Pinguim no meio da galeria de vilões do Batman, ele sempre é um dos mais sãos mentalmente. Se ele já é assim nesse universo, eu fico imaginando o que o Matt Reeves vai fazer com o Duas Caras, com o Espantalho, com o Coringa. Nossa, eu tô muito empolgado pra ver. E aí tem o final da série, que é perturbador, simplesmente. Assim, como eu falei, eu passei a gostar muito do Victor. No episódio 3 ele tem a chance de fugir com a namoradinha dele, começar uma nova vida, mas ele escolhe ficar ao lado do Oz. Ele salva a vida do Pinguim mais de uma vez, ajuda ele a cuidar da mãe e é leal até o fim. E tipo, era praticamente certeza que ele não ia sobreviver, só que o que a gente especulava era que ele ia morrer pelas mãos da Sofia, que ela ia fazer o Oz escolher entre salvar ele ou a mãe ou alguma coisa desse tipo. Isso supostamente faria o Pinguim surtar de vez. Eu jamais imaginei que ele ia morrer daquele jeito. Depois que tudo acabou, ele e o Oz sentados à beira do lago, bebendo, conversando, e logo depois do Victor se referir ao protagonista como família, o Pinguim o estrangula até a morte. Tipo, nem pra ser com um tiro na cabeça, uma coisa rápida e indolor, não. Ele enforca o garoto pra deixar ele sentir a traição, fazê-lo implorar pela sua vida. Meu Deus, foi horrível essa cena, eu não tenho nem palavras. E você acha que acabou? Não, ainda não acabou. A mãe do Oz fica em estado vegetativo, ela faz o filho prometer que se a doença dela chegasse a esse ponto ele ia deixar ela descansar. Ela não queria ficar viva nesse estado, mas é claro que ele mantém ela viva pra ela ficar sofrendo e ainda mete um "eu sei, era tudo que você queria, né?". E a cena dele dançando com a Ivy no final,
Que coisa nojenta, cara. Nossa senhora, o Batman precisa comer esse cara na porrada na parte 2. E por falar em Batman, o que raios o Batman tá fazendo? Esse vagabundo tá furunfando com a Selina na Batcaverna e deixou a cidade de lado? É isso mesmo? Porque, mano, falando sério, a completa ausência do Batman nessa série me surpreendeu um pouco. Eu realmente achei que ele fosse aparecer em algum momento, acho que eu acabei ficando acostumado com as séries da Disney que sempre tem essas participações especiais. Mas assim, tudo bem ele não aparecer, ele não é o foco dessa história. O que me incomodou é que em nenhum momento ele é sequer mencionado. Não tem nenhuma referência a ele tirando o bate-sinal que aparece no último frame. É estranho porque os criminosos tocam o terror na cidade, o Pinguim monta uma operação gigante de drogas, a família Falcone inteira é assassinada, a Sofia abre uma cratera no meio da rua com uma explosão, e o Batman tá tipo, sabe, parece que ele não existe. Aparentemente, em certo momento, dá pra ver um jornal na série com uma charge que dá a entender que o Batman tá meio sumido nos últimos dias. Aí tem várias teorias sobre isso, eu vi gente falando que ele pode estar se sentindo culpado pelo que aconteceu no final do filme, e foi viajar pra treinar mais, só que não faz o menor sentido. Gotham precisa do Batman mais do que nunca nesse momento. Ele sabe disso, ele fala no último monólogo no fim do filme. Enfim, a gente só vai saber de fato o que tá acontecendo na parte 2, mas eu acho que podia ter tido ao menos um diálogo que mencionasse ele na série, não custava nada. Porém, tem outros personagens do filme que aparecem, como o Kenzie, a Bella Real, que agora é prefeita, e o melhor de todos, o chefe de polícia com a voz de fumante. O dublador dele tentou imitar o jeito que ele fala na dublagem e ficou engraçado pra caramba. Como eu falei, a Sofia Falcone é uma personagem bem marcante. Quando ela é apresentada, fica a sensação de que tem algo errado, ela não parece ser o tipo de pessoa que enforcava mulheres inocentes. Na verdade, quem fazia isso era o pai dela e... Ah, entendi. O episódio 4 é inteiramente focado na história da Sofia, é onde o Falcone aparece nos flashbacks e logo confirma o que todo mundo já suspeitava. A Sofia era uma pessoa bem de boa, só meio traumatizada por ter perdido a mãe, mas não era louca nem nada. Só que ela começa a suspeitar que o pai dela tá matando umas mulheres por aí, e que a morte da mãe dela pode ter tido outras circunstâncias, e quando o Carmine fica sabendo disso, ele puxa os pauzinhos pra ela levar a culpa por todos os assassinatos, e faz com que a própria filha seja internada no asilo Arkham. Tipo, a gente já tinha visto que o Falcone era ruim no filme, mas isso aqui... minha nossa. As cenas no asilo Arkham são perturbadoras. É literalmente um inferno que não vai reabilitar ninguém. E logo quando a Sofia sai de lá, ela descobre que o irmão dela, a única pessoa da família que se preocupava com ela e tentava tirar ela de lá, tá morto. A Sofia também é vilã, não dá pra passar pano pras coisas que ela faz, mas é um caso bem diferente do Oz. Ela era uma boa pessoa que infelizmente teve o azar de ter o Falcone como pai. E no final, ao invés de matar ela, o Pinguim manda ela de volta pro Arkham. É tanta crueldade que eu não sei nem o que dizer. Eu queria ter visto mais do Maroni, é uma pena que ele tenha só infartado. Achei essa morte dele bem besta e conveniente, assim como a facilidade com que ele escapou da cadeia. E também no final ficou meio cansativo esse lance do Pinguim ser capturado e escapar, e ser capturado de novo e escapar. A Sofia ficou parecendo uma incompetente. Mas no geral, a série é muito boa, um exemplo perfeito de como fazer um spin-off e provavelmente a melhor série baseada em quadrinhos desde Demolidor da Netflix. Eu só espero que não tenha uma segunda temporada, realmente não é necessário, eu prefiro que eles invistam os recursos pra fazer algo focado em outro personagem. Eu fiquei ainda mais animado com esse universo, tô muito ansioso pra parte 2 do Batman. Tem alguns detalhes nessa série, algumas declarações do Matt Reeves que apontam para que a Corte das Corujas sejam os vilões da sequência. Se for isso mesmo, eu mal posso esperar pra ver como eles vão ser apresentados. Mas e vocês? O que acharam de Pinguim? Comentem aí, se tiverem gostado do vídeo deixa o like e até a próxima.